Não há perigo que hoje possa assustar. Não se iluda que nada muda se você não mudar. Vai, amigo, não há perigo que hoje possa assustar. Não se iluda que nada muda se você não mudar. Põe alguma coisa na sacola, não esqueça a viola, mas esqueça o que puder. E cante que é bom viver. Rasgue as coisas velhas da lembrança, seja um pouco de criança, faça tudo o que quiser. E cante que é bom viver. Vai, amigo, não há perigo que hoje possa assustar. Não se iluda que nada muda se você não mudar. Na sacola, não esqueça a viola, mas esqueça o que puder. E cante que é bom viver. Rasgue as coisas velhas da lembrança, seja um pouco de criança, faça tudo o que quiser. E cante que é bom viver. Vai, amigo, não há perigo que hoje possa assustar. Não se iluda que nada muda se você não mudar. Vai, amigo, não há perigo que hoje possa assustar. Não se iluda que nada muda se você não mudar. Que nada muda se você não mudar. Que nada muda se você não mudar. Boa noite, família Ninho de Amor e Luz. Nós estamos retomando esse nosso trabalho das quartas-feiras, ainda com as limitações impostas pela pandemia, e assim prosseguimos utilizando o WhatsApp para fazer essas nossas palestras, que tanto têm auxiliado na manutenção dos trabalhos da casa, na união dos corações dos nossos trabalhadores, dos nossos companheiros, frequentadores também. Então nós pedimos à espiritualidade maior que ilumine nossas mentes, nossos corações e que nos oriente tanto na transmissão da palavra, quanto nos dê o estímulo necessário para que nós possamos colocar em prática tudo aquilo que vimos aprendendo durante todo esse tempo. Esta é a última reunião do ano de 2020 e, como tal, não dá para deixar de falar do ano novo, da mudança do calendário, né? Então, todas as vezes que se aproxima o final do ano, começa aquele sem número de promessas, de propostas para a nossa vida, né? E, via de regra, propostas materialistas. Então, nós
acabamos definindo objetivos pessoais e profissionais, né? Como estudar, falar um idioma estrangeiro, arrumar emprego, trocar de emprego, né? Nós falamos dos nossos sonhos também, de viagem, alguns de encontrar o par ideal para conviver, passar seus dias, né? Parte de finanças também, normalmente juntar dinheiro, a troca do carro, a compra do tão esperado imóvel, e assim nós vamos, né? Só que, repetindo o que eu já falei, tudo isso, na verdade, tem cunho materialista. E aí vem ainda, dentro dessa mesma linha, aqueles preparativos de pessoal que no dia 31 para o dia 1º escolhe a cor da roupa, sendo que cada cor significa alguma coisa, dinheiro, amor, trabalho, né? Tudo isso, na verdade, são alegorias, como também é uma alegoria a pessoa se dirigir à praia e pular as ondas, intentando com isso alcançar seus objetivos, né? Na verdade, o nosso verdadeiro propósito nesses dias, não só na mudança do calendário, mas como também no nosso dia a dia, seria mudar esse verdadeiro propósito, tá? De nos melhorarmos como pessoas, de buscarmos evolução espiritual. Essa é a verdadeira mudança. Muita gente fala que esse mundo está tudo errado e nós precisamos consertar o mundo. Será que é possível? Nós não podemos esquecer que o elemento que move o mundo é o elemento humano. Então, o que precisaríamos, na verdade, consertar é o homem, dando-lhe melhores condições de educação, estimulando a sua fé, o caráter, fazendo com que ele desenvolva atividades solidárias, sempre visando o que? A reconstrução de um mundo melhor. Isso depende do homem e não do mundo. Até falando nisso, me vem aqui à memória uma historinha de um chefe de escritório que acabou levando o filho para o trabalho porque teve um imprevisto lá em família e ele não teve com quem deixar o menino. E o menino ficava exigindo toda hora a atenção dele para algumas coisas que para ele eram amenidades. Então, o que fez esse pai? Pegou o mapa mundi, picou em diversos pedaços, espalhou pelo chão e falou para o filho: monta esse quebra-cabeças e depois nós conversamos. Aí não passou 1 minuto, veio o menino e disse: pai, eu acabei. Mas como que você acabou? Isso é o mapa mundi. Ele falou: aqui atrás estava desenhado um homem. Foi muito mais fácil consertar o homem. Então, só para vocês verem a extensão do problema, a forma como nós enxergamos os problemas na nossa vida. Então, é importante sempre ter em mente que a nossa vida tem que ser uma melhoria contínua, sempre pensando não no lado material, mas sim no lado espiritual, no lado evolutivo da nossa alma. Bom, vocês ouviram a música de abertura. Ela não é uma música espírita, né? Só que ela tem algumas frases aí bastante interessantes que eu parei, anotei algumas para poder conversar. Não estão exatamente na mesma ordem da música, porque senão os comentários se perderiam. Então, uma das frases é: não há perigo que hoje possa assustar. Então, tem duas formas de entender isso. Ou uma pessoa muito ousada, ou uma pessoa com uma fé muito grande em Deus, né? Que saiba que por mais que haja percalços na sua vida, por mais que os perigos se apresentem, realmente ele vai poder
se sair bem dessas situações porque tem fé em Deus. Põe alguma coisa na sacola e não esqueça da viola. Isso me lembra Francisco de Assis, quando ele se despojou de todos os seus bens materiais para seguir Jesus. Ele não passou por uma lavagem cerebral. Portanto, tudo aquilo que ele havia conseguido de bons ensinamentos e que ele acumulou na vida dele, ele levou. Isso é mais ou menos dá o significado de alguma coisa na sacola e também a viola, né? E nós vamos falar um pouquinho mais da viola adiante. A outra frase, mas esqueça o que puder, rasgue as coisas velhas da lembrança. Então, despojar-se dos bens materiais, viver o presente olhando para o futuro. É preciso deixar o passado no passado e aproveitar apenas as experiências. A outra frase, seja um pouco de criança. Aí nós temos que lembrar, né, o comportamento que o Cristo pediu para nós, né, quando ele pronunciou, deixar vir a mim os pequeninos. Ele se referia às crianças, mas também aos adultos que tivessem em seu espírito a mesma pureza e a mesma inocência das crianças. E cante que é bom viver. Cantar. Nós vimos que na antiguidade todas as preces eram feitas por cânticos, né? Então quando se fala cante que é bom viver, é sempre para nos lembrar do hábito da prece. Por quê? Porque a música eleva o nosso espírito. A prece eleva o nosso espírito até Deus. Então fica feita também essa correlação. Faça tudo o que quiser. Aí nós encontramos um probleminha. Todo mundo ouve dizer que quando compra um carro, enxerga alguma coisa bonita no painel, um equipamento, alguém vem e diz assim, esse é um componente de fábrica, já estava incluído no preço. Muito bem, quando nós chegamos aqui a essa vida encarnada, nós trazemos um componente de fábrica que se chama livre-arbítrio. Isso é muito bom, mas também nos causa muitos problemas, né? A gente fala um pouquinho também sobre isso depois. Não se iluda, pois nada muda se você não mudar. Isso é o principal, tá? Por que é o principal? Para que nós possamos cumprir aqueles prazos, aqueles votos que nós fizemos ali para o ano novo, mas transformar isso num exercício diário, é preciso mudar. E isso é exercício da vontade, ou seja, livre-arbítrio. Se quisermos, vamos mudar, se não quisermos, não vamos, né? Então, tudo isso que nós temos que fazer chama-se processo de mudança. E olha, cá entre nós, viu? O ser humano tem uma resistência natural a qualquer processo de mudança, seja ele profundo de comportamento, seja muitas vezes no ato de simplesmente mudar um objeto de lugar. Porque ele começa a achar que o lugar ideal para aquele objeto é ali, não aceita a mudança, não vê quando essa mudança é feita que muitas vezes melhora a aparência daquele local que ele está, né? É a mesma coisa conosco aí para promover essa mudança no nosso espírito. Bom, sobre o processo de mudança, o pensador Heráclito, ele dizia o seguinte: eu não posso me banhar 2 vezes no mesmo rio, porque na vez seguinte nem eu e nem o rio seremos o mesmo. Desculpem. Então, para vocês verem o dinamismo da vida da gente, Lulu Santos dizia, né? Tudo passa, tudo sempre passará, né? Então, essa mudança é constante na vida da gente. Muitas vezes nós não percebemos, muitas vezes aceitamos, noutras nos revoltamos. Mas é uma necessidade. E também Heráclito dizia que a única coisa que não muda
é a certeza de que a mudança existe. Então aí a gente passa a analisar, por conta dessas nossas resistências, das nossas restrições, o mundo em que nós vivemos. Então vamos lá, o livre-arbítrio de novo, é por causa dele que nós vivemos num mundo cheio de erros e injustiças. Há quem diga que é normal onde habita o bicho-homem. Essa frase não é minha, mas eu encontro escrita, né? Então esse mundo cheio de erros e injustiça é a soma dos erros e das injustiças dos homens. Por que disso? Apesar de sabermos que nós vamos desencarnar e que seria muito importante que nós levássemos no ato do desencarne para o mundo espiritual o acervo das nossas boas ações, para podermos continuar com tranquilidade a jornada evolutiva, nós só nos preocupamos com o viver passageiro na Terra. É como se nós fôssemos, num certo ponto, morrer e acabasse, ou aqueles que dizem ainda, deixa que na próxima encarnação eu resolvo isso. Não dá, o momento é aqui e agora, né? Eu colhi aqui também a mensagem de um espírito que ele diz o seguinte: por isso, a humanidade desencarnada que nos rodeia é ainda mais sofredora e miserável que a encarnada a que pertencemos. As filas de doentes que eu atendia na vida terrena continuam neste lado. Então, nós sabemos disso. O que existe aqui no mundo encarnado, existe no mundo espiritual. Se nós não mudamos a nossa conduta aqui, nós passamos para o mundo espiritual do jeito que nós somos. E o sofrimento vai continuar. Os problemas vão continuar também, né? Então, não é de se estranhar que tantos espíritos sofredores se manifestem nas sessões mediúnicas. Também dentro da nossa linha do Espiritismo, fala-se muito em fraude e mistificação no Espiritismo, como se ambas não estivessem em toda parte, onde quer que exista uma criatura humana. Então, meus amigos, fraude, mistificação e tantos outros defeitos e vícios fazem parte somente da criatura humana e ninguém mais. E o Espiritismo está na Terra em cumprimento à promessa evangélica do Consolador para consolar os aflitos e oferecer a verdade aos que anseiam por ela. A sua missão é transformar o homem para que o mundo se transforme. Há muita gente querendo fazer o contrário, mudar o mundo para mudar o homem. Não é o que o Espiritismo ensina. O Espiritismo ensina que a transformação é conjunta e recíproca. Não tem de começar pelo homem enquanto o homem não melhora. Quando o homem melhora, o mundo se transforma. E aí nós encontramos no Evangelho, né, o texto sobre o homem novo e todos os atributos que ele deve assumir, né? O homem novo, ele também nos dará um mundo novo. E nós sabemos que esse homem novo é tão velho quanto os ensinos espirituais do mais remoto passado. Simplesmente, esse ser foi renovado pelo Evangelho e revivido pelo Espiritismo. Então, quando falamos em homem novo, não é transformou, construiu um novo, não. Nós temos a nossa conduta e quando passamos pela transformação, nos tornamos o homem novo. Mas isso não apaga lá o nosso passado de defeitos, de vícios, de más condutas e tudo mais. Simplesmente Deus passa a nos enxergar com bons olhos quando nós aproveitamos as oportunidades. O trabalho espírita é continuação natural
e histórica do trabalho cristão que modificou o mundo antigo. Então nós tivemos lá a presença do Cristo na Terra, os conceitos foram revistos, ele propagou o amor ao próximo, né? O respeito, a disciplina. E a doutrina espírita, a terceira revelação, vem para reforçar e para melhorar tudo o que aconteceu naquela época, né? E a nossa luta tem que ser o bom combate, como foi do apóstolo Paulo. Despertar as consciências e libertar o homem do egoísmo, da vaidade e da ganância. Segundo Richard Simonetti, a respeito do homem novo, digo-vos, portanto, e peço-vos, em nome do Senhor, que não torneis a proceder com a futilidade dos gentios. Jesus Cristo nos disse: amai-vos e instruí-vos. Só que para que nós possamos formar esse nosso conceito de homem novo, infelizmente é necessário falar dos defeitos e dos problemas criados pelo homem velho. Então, quando Cristo disse amai-vos e instruí-vos, se esse conselho foi seguido, nós aprendemos a trabalhar pela nossa própria renovação, despojando-nos do homem velho, que se corrompe ao sabor das paixões enganadoras, para sermos o homem novo, criado à imagem de Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Esse é um outro componente para a nossa transformação. Nós temos que seguir a verdade, a justiça. Então, em todos os tempos, o que acontecia, que nós vamos ter que falar do homem velho, né? É normal que aconteça o seguinte: o homem procura as religiões, né? Mas quando procura, ele fica apenas ligado a aspectos exteriores. Ele tem a presença física nos ritos, nas rezas, quando na igreja, na missa, no centro espírita, na casa espírita, são as palestras, o passe, né? Ele sempre acalenta a pretensão de que só esse tipo de participação seja suficiente para que ele conquiste, entre aspas, paz na terra e felicidade no céu. Os líderes religiosos mais lúcidos, eles incansavelmente propagam os ensinamentos falando dessa necessidade de se viver verdadeiramente a religião, as doutrinas, né? Mas, infelizmente, as igrejas, os centros espíritas permanecem repletos de cristãos de hora certa. A nossa reunião de passe, Evangelho e Passe, começa às 8 e vai até às 9h20. Então eu sento lá na casa espírita, eu ouço a prece de abertura, eu assisto a palestra, ouço os comentários, prece de encerramento, passe, infelizmente na hora invertida, né? E aí ele sai dali se dizendo leve e desobrigado de qualquer outra coisa. Ao sair da casa espírita, se tiver um cachorro na frente dele, não tenho dúvida, é muito capaz que ele chute para que o cachorro saia da frente. Se ele for abordado por um mendigo pedindo auxílio, pode ter certeza, muitos vão negar esse auxílio. E ainda assim, crentes que cumpriram a sua obrigação perante Deus ao comparecer na casa espírita. O conceito é um pouco diferente, né? Muitas vezes acham que ele está servindo ao Cristo, mas está querendo que o Cristo o sirva. Muitas vezes ele acha que ele é útil na casa espírita, mas ele só está querendo que a casa espírita seja
útil aos objetivos dele. Então é preciso muito cuidado com essas coisas, porque de tudo que nós fizermos, só vai haver um responsável, nós mesmos, né? Então bastante cuidado, né? E a palavra que resume tudo isso, toda essa transformação que nós queremos passar aqui nessa jornada da Terra, cujos objetivos são inadiáveis, podem ser resumidos numa única palavra: renovação. Precisamos nos renovar. Nós ouvimos bastante falar, né, da mudança que vai acontecer aí, essa expressão sempre me foge. Bom, vou colocar a palavra, mas não é o termo, da transformação planetária, evolução, né? Bom, o que acontece com a gente? Nenhum estalar de dedos, nenhum passe de mágica, nenhuma varinha de condão vai fazer com que nós nos renovemos. Somente as nossas atitudes, né? Então nós precisamos lutar muito para conseguir esses objetivos e com a consciência de que nós estamos na carne, lutando e sofrendo, enfrentando em regime de pagamento compulsório, ou seja, nossas provas e expiações, né? Velhas dívidas, reencontrando velhos desafetos para ensaiar perdão, revivendo velhas situações que marcaram nossas quedas no pretérito a se apresentarem como testes de nossas aquisições morais. O roteiro da nossa vitória é exatamente esse empenho de reformulação. A derrubada do homem velho, eivado de imperfeições, para o nascimento do homem novo, a que se refere Paulo, frase de Paulo, criado à imagem de Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Então, nós podemos ver, essa missão não é fácil, o exercício vai ser difícil, o esforço vai ser supremo, porque nós temos que vencer as nossas limitações. Nós temos que vencer a nossa reação a tudo aquilo que aparece e que pode se transformar em algo bom para nós. Simplesmente porque estamos acomodados numa situação que achamos que está boa e que não precisa melhorar mais. A melhoria é constante. Nós temos que exercitar, praticar a caridade, reforçar nossa fé e manter a esperança no Pai, porque Ele não vai desamparar a nenhum dos seus filhos, né? Mas, dito isso, nós falamos bastante sobre o homem velho para poder entender o que precisa, o que é necessário para nos transformar no homem novo, né? Vamos voltar à virada do ano. É possível passar, só por passar, de 2020 para 2021? Com certeza, a simples mudança do calendário nada nos representa e nada nos acrescenta também. Nós devemos esquecer 2020? Muitos estão dizendo que sim. Mas e os ensinamentos que essa situação de pandemia nos trouxe no decorrer desse ano? Nós aprendemos muitas coisas. Às vezes nem percebemos, mas nós, apesar do afastamento que nos foi praticamente imposto, despertou o nosso desejo de estar mais próximo dos nossos entes queridos. Melhorou hábitos de higiene, muitas vezes não por nossa própria preocupação, mas com a preocupação de não fazer mal ao próximo. Isso é muito bom, muito positivo, né? Então, há muitas lições a ser tiradas do ano 2020. E quem diz que esse ano deve ser riscado do calendário, que deve ser esquecido, que não conta como aniversário e tudo mais, precisa repensar. Da mesma forma, para pensar, 2021 é um ano de renascimento? Para alguns, sim. Tudo o que foi aprendido em 2020 serve como instrumento de melhoria
para que nós possamos renascer melhor em 2021. Para outros, só vai mudar o calendário. A realidade é uma só. Quem já era bom, vai continuar bom, porque nós sabemos que na nossa evolução nós não retrocedemos. Então, muitas vezes, até a pessoa dá uma fraquejadinha, mas ela recupera o seu prumo e continua. Então, se era bom, vai continuar bom. Não há nenhuma dúvida com relação a isso. E quem já era mal? Esse tem duas alternativas. Ele pode, voltando lá no livre-arbítrio outra vez, ele pode escolher continuar mal. E como depende só dele, não vai haver praticamente nada que o faça modificar-se. A outra alternativa é atender aos apelos que a vida traz e modificar-se. Mudar sua vida, mudar seu jeito, a forma de tratar os outros e se melhorar. É um processo gradativo, mas acontece. Então que essas pessoas, elas possam em 2021 sim passar por esse processo de mudança, esquecendo a resistência que tem, para fazer o quê? Para aproveitar as oportunidades que a vida oferece. Nós temos oportunidades oferecidas a cada segundo da nossa vida, a cada minuto da nossa vida, né? E aí eu relembrando um pouquinho aqui o nosso irmão Tadeu, lá de Araxá, numa palestra que ele falou que eu nunca mais esqueci, foi que as oportunidades são como as pérolas, que nós só entendemos o seu real valor no momento que as perdemos. E, por fim, para falar de renovação, de renascimento, né, nós temos sempre que nos lembrar que ninguém verá o reino dos céus se não nascer de novo. Então eu peço, nesse momento aqui, que Deus ilumine nossas vidas, a nossa existência, que nos proporcione as oportunidades para que nós melhoremos um pouco a cada dia e sejamos os artífices da construção desse mundo melhor, mais justo e que vai fazer com que as pessoas que estão à nossa volta também possam melhorar e se transformar em agentes multiplicadores desse tema, desse assunto, ou seja, distribuir o bem conforme Jesus nos ensinou e conforme Deus espera de nós. Eu, aproveitando no encerramento dessa minha fala, eu já informo que os nossos amigos palestrantes substituirão hoje o passe virtual e a prece de encerramento com mensagens de final de ano. Tá? Que todos nós possamos ser abençoados por essas mensagens e que o ano 2021 realmente se revele como o melhor ano das nossas vidas, que só não seja melhor do que o 2022, que não seja melhor que o 2023. E nós seguimos em frente. Existe um futuro para nós, né? E esse futuro é na direção de Deus, é a busca da perfeição. Muito obrigado a todos e boa noite. Irmãos e irmãs, unidos de amor e luz, venho aqui desejar a todos 2021 muita luz, paz, serenidade, saúde, que tenhamos um ano de 2021, nós todos podemos voltar para uma atividade normal que eu digo, ter as nossas palestras, as nossas atividades que foi feito, mas uma coisa presencial, que são as vibrações, certeza. Mas só desejar muita luz, paz. E a palavra é esperança, esperança e fé. Fé é uma situação que todos nós estamos passando, mas não podemos esquecer, com a fé tudo se torna mais claro. Com o entendimento que nós temos, tudo se torna mais leve. O encaminhamento das coisas é assim. Então desejo um 2021 de muita paz a todos. Feliz ano novo a todos aí. Tudo de bom.
Pessoal, boa noite. O Gilmar pediu para que os trabalhadores do Ninho gravassem uma mensagem de final de ano, né? Para que ele pudesse colocar em substituição a palestra de quarta-feira, a última do ano. Então, achei interessante essa iniciativa, porque no ano passado fizemos algo semelhante. Alguns trabalhadores se reuniram na casa e pudemos ali discorrer rapidamente sobre o ano, as atividades que nós realizamos e os nossos projetos para o ano seguinte, que no caso 2020. Com certeza muitos desses projetos não puderam ser realizados em virtude desse confinamento, né, desse problema que enfrentamos, mas com certeza o ano que vem será um novo ano de renovação e de construção. Porque não adianta somente desejarmos um feliz ano novo, um bom ano novo. É essencial também que trabalhemos para que isso possa se realizar. Então, por isso que eu digo, a renovação das nossas esperanças, né, nesse novo ano, que é um ciclo apenas de calendário, né? É um dia como o primeiro dia do ano será um dia igual ao último desse ano, então a mudança é de calendário, como eu disse, então, mas serve como um novo ciclo para que nós iniciemos os nossos trabalhos. Então é uma renovação, e para que isso possa ocorrer tem que haver a reconstrução, mas a partir de nós mesmos. E aí, a partir disso, podemos realmente imaginarmos que teremos oportunidades melhores no novo ano que chega. Foi um ano sofrido com certeza, mas que nos trouxe muitas experiências, nos trouxe novos aprendizados. Estamos agora aqui de frente para computadores, trabalhando, estudando, isso é muito importante, isso vai ampliando cada vez mais as nossas experiências, e estamos aqui para isso também nessa vida, né? Para as oportunidades que surgirem serem vistas como oportunidades e não como obstáculos que não conseguimos não conseguimos superar, derrubar, né? Então a mensagem de esperança tem de ser sempre nesse sentido, de cada vez mais subirmos, melhorarmos nossas experiências e nos elevarmos até mesmo como espíritos que somos, né? Então, vou desejar, contradizendo um pouco o que eu disse agora há pouco, um feliz ano novo para todos, mas também um ano de muito trabalho, de muito empenho, de muito estudo, e com certeza vamos obter os resultados que almejamos. Então, até o ano que vem para todos. Oi pessoal, quero desejar um excelente ano novo a todos, com muita saúde e principalmente muito estudo, que a gente enxergue a doutrina espírita como a ciência filosófica que ela é, livre de dogmas, e que todos possamos colaborar com a revolução moral que ela está trazendo. Feliz 2021 a todos. Final de ano é tempo de refletir, de agradecer a Deus pela bênção da vida, esse presente que Ele concedeu a cada um de nós para a nossa evolução, e de nos renovarmos em esperanças para os desafios de um novo ano que surge em nossa jornada. Com trabalho, otimismo, união e muito, muito, muito amor. Feliz 2021! Olá, amigos! Estamos chegando no final de 2020, um ano de muitos aprendizados, de muito exercício de paciência, caridade, empatia, que nos permitiu nos reinventar. E se temos a certeza de que temos um Pai de misericórdia e bondade, sabemos que tudo que cada um de nós passa faz parte de um plano maior, no intuito de cada um galgar mais um degrau no seu aprimoramento e evolução. E através dos ensinamentos de Jesus e os esclarecimentos da doutrina espírita, tivemos a oportunidade de abrir os nossos olhos, nos trazendo uma melhor compreensão de todas estas provas e muitas vezes expiações que cada ser necessita vivenciar. Que continuemos com nossa fé renovada e fortalecida, fazendo o nosso melhor e a certeza de que nunca estaremos sozinhos. Que Jesus abençoe cada lar com todo o seu amor
e sua paz neste novo ano, neste novo ciclo prestes a se iniciar. Até uma próxima. Estamos todos na fila. A cada minuto, alguém deixa este mundo para trás. Não sabemos quantas pessoas estão na nossa frente. Não podemos ir para o final da fila. Também não podemos deixar a fila, e nem muito menos evitar a fila. Então, enquanto aguardamos a nossa vez, que possamos aproveitar cada momento vivido aqui na Terra, que tenhamos um propósito e que consigamos aprender com todas as oportunidades que Deus nos dá. O ano de 2020 foi um ano muito difícil, de muito aprendizado e resiliência. Passamos por situações, de repente, ainda nunca vividas. Pelo menos nesta encarnação, não. Então, que possamos aproveitar todo esse aprendizado para utilizá-lo em 2021. E que essa experiência vivida sirva como um degrau para a nossa evolução. E que 2021 seja um ano de muita felicidade, paz, saúde e evolução. Que Deus nos abençoe. Feliz 2021!